Encontro Administração, Economia, Política e Pensamento Social Brasileiro. Um tributo a Teotônio dos Santos. Carlos Nelson Coutinho, por Rodrigo de Souza Filho. Eu organizei aqui a minha fala procurando destacar, obviamente, não toda a produção intelectual do Carlos Nelson, mas procurando, dentro dela, identificar principalmente aquelas produções que se dedicaram a interpretar a formação social brasileira e aquelas que procuraram debater a questão democrática. Nesse movimento que eu pretendo fazer, vai ficar claro que a posição marxista do Carlos Nelson e toda a sua influência lucatiana e gramsciana. Então, Carlos Nelson é um pensador que ele, no início das suas formulações, ele tem uma proximidade muito forte a Lukács, a quem ele não abandona, mas na medida que vai amadurecendo as suas reflexões, ele vai se aproximando de Antônio Gramsci, um grande militante pensador do Partido Comunista Italiano, e ele vai cada vez mais se apropriando, discutindo, difundindo as ideias de Gramsci no Brasil. E nesse movimento, obviamente, a base toda do pensamento social do Carlos Nelson está fundamentada nos clássicos da tradição marxista. Então, é Marx, Engels, Lenin. Então, Carlos Nelson nunca escondeu e se apropriou desse material intelectual de uma forma extremamente consistente. Simultaneamente, a vida intelectual do Carlos Nelson, nesse caminho da tradição marxista, ele se alia a toda a militância que, desde a juventude, aos 18 anos, ele vai dar ao Partido Comunista Brasileiro. Então, simultaneamente, Carlos Nelson vai desenvolver a sua produção intelectual juntamente com a sua militância partidária no PCB. A produção do Carlos Nelson tem uma parte inicial dela, que é da década de 60, dos anos 70, iniciais aí, primeira metade dos anos 70, era fortemente voltada para a crítica literária e para trabalhos de tradução que ele vai desenvolver, inclusive como forma de se sustentar aí na década de 60. Para ter uma ideia, o professor Zé Paulo Neto fez um levantamento. O Carlos Nelson traduziu mais de 60 obras de autores clássicos fundamentais e foi um dos principais divulgadores tanto da obra de Lukács quanto da obra de Gramsci no Brasil. Então, ele, junto obviamente, com outros autores, mas ele foi um dos principais aí divulgadores dessas obras. Carlos Nelson, ele é um baiano, nascido em 43 e faleceu em 2012. Como ele próprio fala, ele, desde 14 anos, ele diz que encontrou na estante do pai dele o Manifesto do Partido Comunista e o Socialismo Utópico, o Socialismo Científico do Engels, e a partir daquela leitura ele diz que, ao terminar a leitura, ele aderiu ao comunismo e se fez um militante comunista. Logicamente, isso é uma imagem, mas como aquela leitura o mobilizou, o motivou para tentar compreender e enfrentar as desigualdades colocadas e como pensar essa realidade. Ele se formou em filosofia, apesar de ter iniciado o curso dele em direito, mas concluiu em filosofia. E ao terminar o curso de graduação, o Carlos Nelson vai se desenvolver na sua formação como um autodidata. Ele, na verdade, vai entrar na universidade apenas aos 40 anos de idade. Ele começa a desenvolver trabalhos no Instituto Bennett,
logo em seguida, ele faz concurso para o UFRJ, para a Escola de Serviço Social da UFRJ, e aqui é um parênteses importante. A entrada dele na Escola de Serviço Social foi fundamental na década de 80, ele entra em 1986, porque é esse período, o próprio curso de Serviço Social está passando em todo o Brasil por uma profunda reformulação do seu currículo, da sua direção social, e Carlos Nelson vai ser um pensador que vai influenciar sobremaneira esse processo que o serviço social estava passando naquele momento, que fez o que a gente, eu sou assistente social, que fez com que a gente assumisse um movimento da virada, consolidasse uma nova perspectiva para a profissão, incorporando principalmente aportes da tradição crítica a partir da tradição marxista. Então, ele contribui com isso, e especificamente na Escola de Serviço Social, ele vai trabalhar na reformulação do mestrado e na criação do doutorado em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu contato com Carlos Nelson justamente é no mestrado em Serviço Social que eu faço na UFRJ, e em seguida, eu no mestrado, Carlos Nelson foi meu orientador, também trabalhamos juntos em disciplinas conjuntas, através do hoje se chama estágio em docência, e a orientação dele no meu trabalho de mestrado, importantíssimo, e do doutorado. Continuamos fazendo trabalhos, participando das aulas dele, ele participou da minha banca de doutorado. O Carlos Nelson tem uma passagem muito interessante, que ele, em 64, a partir de um inquérito movido contra ele, o coronel que estava presidindo o inquérito o acusa de ser um marxista convicto e confesso. Esse momento é emblemático porque ele, obviamente, está trazendo para ele próprio esse caminho que não vai abandonar mais. Ele fica no exílio de 76 a 78 e, como eu falei, ele desde cedo se filia ao PCB e participa intensamente no período da década de 70, isso vai ser importante, de todos os debates sobre a questão democrática, sobre a democratização do próprio PCB, e nesse movimento ele está justamente também acompanhando toda aquela efervescência da segunda metade da década de 1970 e a década de 1980. E eu vou trabalhar com um texto de Carlos Nelson, que é um texto que ele escreve no início dos anos 70, 1974, que é publicado, que é o Significado de Lima Barreto. Esse texto vai ser importante, que ali Carlos Nelson, a partir do trabalho crítico sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, ele vai, como um dos principais autores aí, introduzir a categoria via prussiana de Lenin e Revolução Passiva do Gramsci para interpretar a realidade brasileira. Então, a partir dessa análise crítica, ele vai traduzindo, procurando utilizar essas categorias como perspectiva interpretativa. Então, Carlos Nelson vive esse processo, seja através da sua militância partidária, através da sua formação autodidata, culminando, portanto, nos anos 80, na sua entrada na universidade. Nesse período é importante também destacar a publicação de 1979, extremamente polêmica, que provocou vários debates e vários apoios e várias resistências e críticas, que foi o trabalho A Democracia como Valor Universal. Nós vamos falar um pouco dela, mas isso levou a ele ser extremamente criticado como revisionista, enfim, como reformista, mas ele se manteve no debate, insistindo com as suas posições, e a gente vai ver um pouco esse movimento. A inserção do Carlos Nelson no Partido Comunista, que vai se intensificando e ele vai provocando, nesse período da discussão,
democrática, seja para pensar a realidade social, seja para pensar a estratégia revolucionária mais adequada para a realidade brasileira, ele com isso percebe que está cada vez mais distante das decisões do próprio Partido Comunista. Com isso, ele em 82 sai do Partido Comunista, em 89 ele se filia ao PT e pelo processo que vai acontecendo com o PT no governo, o Carlos Nelson também sai, se desfilia do Partido dos Trabalhadores e em 2004 é um dos fundadores, criadores aí do Partido do PSOL, Partido de Solidariedade e Liberdade, Socialista e Liberdade. Então, o Carlos Nelson fala, e ele tem passagens interessantes, que ele sempre brincava o seguinte, que os companheiros que permaneciam no PT diziam que o Carlos Nelson estava ficando muito radical, sectário nas suas posições, e era por isso que ele estava saindo do PT. E ele dizia, não, eu estou no mesmo lugar, é o PT que está saindo de uma posição para outra. Ele continuava na mesma posição. E isso o levou a cada vez mais procurar contribuir com perspectivas partidárias que procurassem entender de melhor forma a nossa realidade. Em 2012, ele ainda como professor aposentou-se. No mesmo ano, ele foi homenageado pela universidade, ganhou o título de professor emérito e também faleceu em 2012. A data de 2012 vai ser importante porque Carlos Nelson não presenciou a dinâmica da nossa realidade a partir da jornada de junho. Por isso, eu vou procurar resgatar esses elementos relativos à formação social e à questão democrática desenvolvida por ele e tentar levantar algumas pistas que, a partir dessa formulação, possam nos ajudar a interpretar essa quadra que estamos vivendo de 2013 a 2019. A primeira questão que vou trabalhar aqui é a questão democrática e a Revolução Socialista brasileira. Para tratar disso, eu estou aqui utilizando três textos, três artigos do Carlos Nelson. A Democracia como Valor Universal, que foi publicado pela primeira vez em 79. Em 92, Carlos Nelson publica Democracia e Socialismo. Nesse momento, no próprio prefácio da Democracia e Socialismo de 92, ele justifica a não reedição da Democracia como Valor Universal, apesar que o título do capítulo 2 da primeira parte do livro é Democracia como Valor Universal. Ele diz que não vai republicar a Democracia como Valor Universal inicial, porque aqui, nesse texto de 92, ele já faz uma mudança na sua concepção a partir da influência de Lukács no seu pensamento e fazendo um deslocamento do que ele entendia de democracia para o que ele vai expor como processo de democratização. Parece uma firula acadêmica, mas tem um profundo significado teórico e prático. Então, em 92, Carlos Nelson faz essa reformulação e em 99, então, aparece um artigo que é a Democratização como Valor Universal, que é produto de uma entrevista que ele dá, e aí reafirmando e aprofundando essa perspectiva da democratização como valor universal e não mais a democracia. Eu não vou passar e ficar cotejando uma publicação com a outra, mas rapidamente falar que tanto numa quanto a outra nós temos a relação de democracia com socialismo presente, a questão da dimensão universal da democracia, a questão da estratégia revolucionária e a questão da
formação da sociedade ou da ocidentalização da sociedade brasileira. Eu vou rapidamente passar por esses 3 pontos. Primeiro, a questão da democracia e socialismo. O Carlos Nelson vai deixar muito claro em todas as suas reflexões que ele não vê como é possível desconectar esses 2 elementos. Ou seja, a construção do socialismo implica numa radicalização do processo democrático. Assim como essa radicalização e sua plena efetivação é que expressa o que, no seu entendimento, seria o socialismo. E a democratização, diferente do Estado de democracia, o processo de democratização é um processo sempre possível de ser aprofundado e intensificado. Então, essa é a grande mudança aí na sua reflexão. Ele não está pensando num regime democrático para uma nova sociabilidade. O que ele começa a falar é que uma nova sociedade parte de uma radicalização, de uma intensificação do processo de democratização que deve ser mais intensamente aprofundado numa nova sociabilidade. Um outro elemento que é importante é que a noção de valor universal ela está vinculado ao entendimento que o processo de democratização contribui para explicitar e desenvolver os componentes essenciais do ser genético do homem em diferentes formações econômicas e sociais. Ou seja, a universalidade do processo democrático não está numa estrutura formal democrática ou em algum arranjo político que se possa caracterizar como democrático, mas sim por um movimento que permite que os componentes essenciais do gênero humano possam se explicitar. Então é essa a grande questão do Carlos Nelson ao atribuir valor universal ao processo de democratização. Nesse movimento de processo de democratização, Carlos Nelson vai trabalhar com uma categoria que ele vai denominar de reformismo revolucionário, que é a noção de que ele vai desenvolver para uma estratégia revolucionária. Ele fala que numa configuração de uma sociedade capitalista que se desenvolve, que se diversifica, que se amadurece no momento em que o próprio capitalismo se estrutura monopolicamente, essa sociedade tende a desenvolver vários aparelhos privados de hegemonia, ou seja, várias instituições, organizações da sociedade civil que expressam interesses, valores, sejam do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista do capital. Então, uma sociedade complexa, uma sociedade madura, burguesa, ela tende a ser uma sociedade constituída não só por uma estrutura estatal forte, mas também por uma estrutura de sociedade civil consistente, robusta. Esse equilíbrio entre Estado estrito sensu e sociedade civil é o que Gramsci chama de uma sociedade ocidental. Então, a ocidentalização da sociedade é um processo que ocorre na sociedade quando ela se configura em uma sociedade que possui de forma equilibrada tanto o Estado como a sociedade civil. Então, a partir daquela concepção de processo de democratização, pensando uma sociedade ocidentalizada, e para Carlos Nelson, a partir da ditadura de 64, nós criamos as condições para o desenvolvimento das estruturas da sociedade civil e, portanto, se intensificou o processo de ocidentalização da nossa sociedade e que, assim, os anos 70 já se manifesta no Brasil, de acordo com a sua interpretação, uma sociedade de tipo ocidental, conforme Gramsci indica. Então, se eu tenho a formulação do processo de democratização,
Se eu tenho uma sociedade ocidentalizada, qual deve ser então a estratégia revolucionária? E aí, Carlos Nelson vai defender como estratégia revolucionária o reformismo revolucionário. E assim ele denomina: esta nova configuração do Estado atribui a possibilidade concreta de que a transformação radical da sociedade, a construção de um ordenamento socialista capaz de realizar plenamente a democracia e a cidadania, se efetue agora não mais através de uma revolução violenta, concentrada num curto lapso de tempo. Essa nova estratégia política poderia também ter o nome de reformismo revolucionário. Através da conquista permanente e cumulativa de novos espaços no interior da esfera pública, tanto na sociedade civil quanto no próprio Estado, tornou-se factível inverter progressivamente a correlação de forças, fazendo com que, no limite, a classe hegemônica já não seja mais a burguesia, e sim, ao contrário, o conjunto dos trabalhadores. Nesse novo paradigma de revolução, o socialismo é concebido não mais como a brusca irrupção do completamente novo, mas como um processo de radicalização da democracia e, consequentemente, de realização da cidadania. É importante indicar que ele não está trabalhando com uma concepção de cidadania e democracia liberal. Por quê? A todo momento, o Carlos Nelson vai indicar que esse processo de democratização, esse processo e essa estratégia reformista revolucionária, segundo ele, ela será realizada no campo da luta de classe. Ou seja, quando Carlos Nelson está falando do processo de democratização, ele está falando só de movimentos institucionalistas, ações institucionais. Isso é um equívoco de determinadas leituras que fazem do pensamento dele. Ele está articulando ações necessárias no próprio campo da sociedade civil, fundamental para fortalecer a luta de classe, assim como os seus rebatimentos e as suas ações no campo estrito também institucional da sociedade política. Então, ele está trabalhando com essas duas perspectivas. Outra observação que é importante, que às vezes interpretações confundem, esse processo que eu chamei aqui, resgatando como Carlos Nelson faz, grande, sobre a ocidentalização da sociedade, ou seja, esse equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil, Carlos Nelson em nenhum momento diz que a ocidentalização da sociedade, ou seja, esse equilíbrio entre a esfera da sociedade civil e o Estado estrito sensu, ela fortaleceria os interesses, os valores, as ações da classe trabalhadora. A única coisa que ele faz é o seguinte: a ocidentalização possibilita a maior organização de instituições e aparelhos que enfrentam e que desenvolvem interesses, valores, ideias vinculadas ao trabalho. Mas assim como a ocidentalização possibilita a estruturação de organizações vinculadas ao trabalho, essa mesma ocidentalização possibilita a estruturação de organizações vinculadas ao capital. Então, em nenhum momento ele está vinculando ocidentalização com o fortalecimento das organizações da sociedade civil nitidamente vinculadas à classe trabalhadora. O professor Zé Paulo Neto apresenta no meu entendimento, três críticas importantes a essa formulação do Carlos Nelson, a essa concepção do processo de democratização e da estratégia revolucionária. Para o professor Zé Paulo Neto, a democracia ela se apresenta como um valor instrumental estratégico e não um valor universal em si. Essa diferença está onde? Para o professor Zé Paulo, o processo democrático ele tem que ser o processo estratégico central da Revolução Socialista. Porém, ele diz o seguinte: uma nova sociabilidade certamente poderá criar novas formas de rearranjo social, econômico, político, que, ao pensar a democratização ou a democracia como valor universal, tende a gente a levar para uma futura sociabilidade parâmetros de articulação construídos a partir da sociedade de classe. Então, ele faz essa crítica que me parece extremamente
importante de ser resgatado. Outra questão que o Zé Paulo coloca é que o processo cumulativo de conquistas e radicalização da democracia, apontado pelo Coutinho, provoca em determinado momento do processo histórico uma mudança qualitativa que implica a efetivação da hegemonia da classe trabalhadora e, consequentemente, a ruptura com o capitalismo. Aí ele fala, essa possibilidade de ocorrência de momentos violentos, portanto, porque o que ele vai falar? Tem um salto qualitativo. Esse salto qualitativo necessariamente é não violento? Você pode prever o processo histórico? O Carlos Nelson em nenhum momento toca nessa questão. E o Zé Paulo ele procura reforçar que é necessário a gente pensar e ter como, inclusive, clareza que numa mudança qualitativa de direção hegemônica na sociedade, pode ser que haja situações insurrecionais importantes. E o terceiro ponto que o professor Zé Paulo aborda é que não fica claro na formulação do Coutinho o que concretamente ocorre para ter esse salto qualitativo. Que na formulação do Zé Paulo é um momento de tomada do poder do Estado pela classe trabalhadora. Então isso demarcaria um momento efetivo de mudança qualitativa que o Carlos Nelson propõe a partir da sua estratégia reformista revolucionária. Me parece que essas questões são extremamente pertinentes colocadas pelo Zé Paulo. É um artigo do professor Zé Paulo Neto em 1990. Bom, então isso seriam aí os aspectos mais gerais da questão democrática. Entrando agora para o segundo bloco, que é a formação social brasileira, a questão da revolução passiva. Como eu falei com vocês aqui, o primeiro escrito do Carlos Nelson que incorpora a categoria da revolução passiva, mas mais fortemente até a Via Prussiana, é o livro o artigo de 1974, O Significado de Lima Barreto, onde o Carlos Nelson faz uma crítica literária do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, esse é um livro importante para a gente resgatar como a primeira formulação dele de incorporação dessa concepção. Depois, Carlos Nelson vai publicar na Itália, em 1985, Gramsci e o Brasil, e publicar aqui no Brasil, em 1992, esse mesmo estudo no livro Gramsci, um estudo sobre seu pensamento político. Em 93, Carlos Nelson publica Crise e Redefinição do Estado Brasileiro, e em 98 ele publica Estado Brasileiro, Gênese, Crise e Alternativas. Esses artigos, capítulos do livro aqui, eles formam um conjunto que a gente percebe o desenvolvimento e o amadurecimento do pensamento do Carlos Nelson Coutinho acerca, seja da utilização da categoria revolução passiva para interpretar a realidade brasileira, seja da sua própria interpretação sobre a realidade brasileira. A revolução, apesar de Carlos Nelson 74 trabalhar com via prussiana e revolução passiva, via prussiana uma categoria que o Lenin vai utilizar para analisar e caracterizar, melhor dizendo, o processo de transformações na Alemanha para a sua modernização capitalista. E aí Lenin mostra através da via prussiana que, na verdade, o processo de modernização capitalista ocorrido na Alemanha não se identifica com as vias clássicas de consolidação do capitalismo através de revoluções mais violentas. Então, Lenin mostra que há uma articulação das frações de classe dominante. Então, a estrutura semifeudal alemã da época, século XIX, junto com uma burguesia emergente, que vão pactuar uma forma de organizar a estrutura agrária básica da Alemanha, não eliminando a grande propriedade de terra, mas combinando isso para impulsionar o desenvolvimento capitalista da Alemanha. Então, ele mostra que há um processo onde há um movimento das próprias classes dominantes na condução dessa modernização, e não um confronto entre a antiga
classe dominante, proprietária, fundiária, com a burguesia emergente, a burguesia aí procurando derrubar as estruturas arcaicas. Através da crítica literária que o Carlos Nelson está fazendo de Lima Barreto, ele vai identificar no próprio romance do Lima Barreto essa caracterização no processo de desenvolvimento do romance, indicando essa tensão no Brasil entre o atraso e o novo. Então, Carlos Nelson vai dissecar a obra do Lima Barreto, esse romance, e aí procurando mostrar que Lima Barreto, apesar de não ter consciência e nem a consistência teórica, ele está percebendo essa estrutura de atraso moderno, como isso interfere na dinâmica do desenvolvimento brasileiro. O Carlos Nelson utiliza a Teoprussiana nessa crítica de uma maneira mais presente do que a própria categoria Revolução Passiva. Na medida do amadurecimento do Carlos Nelson acerca do tema, ele vai abandonando a categoria Teoprussiana e vai aprofundando a categoria Revolução Passiva para explicar o processo de modernização capitalista brasileiro. Então, é esse movimento que faz. E a Revolução Passiva é justamente uma categoria desenvolvida por Gramsci para explicar tanto o processo de unificação do Estado italiano, como também para analisar os fenômenos do período entre guerras, que ele chama americanismo e fordismo. Então, ele vai utilizar isso. E sintetizando, Gramsci vai dizer o seguinte: o fato histórico da ausência de uma iniciativa popular unitária no desenvolvimento da história italiana, bem como o fato de que o desenvolvimento se verificou como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar, não orgânico, das massas populares, através de restaurações que acolheram uma certa parte das exigências que vinham de baixo. Trata-se, portanto, de restaurações progressistas, ou restaurações, ou ainda revoluções passivas. Então, o que Gramsci está falando? Nesse processo, onde eu tenho uma exclusão, a não participação das camadas subalternas do processo de revolução burguesa na Itália, naquele momento, mas que há uma composição da classe anterior, dos proprietários, da oligarquia, com a nova burguesia, para conduzir o processo de modernização, essa aliança, ela incorpora algumas demandas das camadas subalternas. Ou seja, é uma revolução, como o Gramsci fala, uma revolução pelo alto. Ou seja, há uma modernização, mas não há uma participação efetiva das camadas subalternas. E aí, sintetizando, Carlos Nelson fala: então, a revolução passiva. 1. As classes dominantes reagem a pressões que provêm das classes subalternas ao seu subversivismo esporádico elementar. Ou seja, ainda não suficientemente organizado para promover uma revolução jacobina a partir de baixo, mas já capaz de impor um novo comportamento às classes dominantes. Ou seja, tem uma pressão de baixo. Essa reação, embora tenha como finalidade principal conservação dos fundamentos da velha ordem, implica o acolhimento de uma certa parte de reivindicações provindo de baixo. E 3, ao lado da conservação do domínio das velhas classes, introduzem-se assim modificações que abrem o caminho para as novas modificações. Portanto, estamos diante, nos casos de revoluções passivas, de uma complexa dialética de restauração e revolução, de conservação e modernização. É esse o critério analítico fundamental que o Carlos Nelson vai utilizar para pensar todos os processos de modernização que ocorrem no Brasil, desde a colônia, passando da mudança da colônia para o Império para a República, a Revolução de 30, o período populista, a ditadura de 64 e a redemocratização de 84 a 85. Todos esses movimentos, para Carlos Nelson, ocorrem
de forma diferente, com correlações de forças diferentes, mas ocorre uma revolução passiva. Lembrando, quem realizou a independência foi Dom Pedro IV de Portugal. Nosso Dom Pedro I, que depois virou Dom Pedro IV. Quem fez a nossa república foram os militares, numa recomposição das próprias classes dominantes. A Revolução de 30 foi feita a partir de uma aliança de setores agrários com uma classe média e uma burguesia emergente. A ditadura militar, que a gente pode até abrir um parênteses sobre a sua caracterização, porém, do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, é inegável que a ditadura de 64 ela promove um salto das forças produtivas no Brasil. Então, por diferentes formas, teve uma condução progressista no sentido do amadurecimento da sociabilidade burguesa. Como nos fala o Florestan Fernandes, é um momento de consolidação da fase monopólica no Brasil. Então, é esse o movimento que acontece, e sempre buscando atender alguma demanda, mesmo que frágil, das camadas populares, subalternas, da classe trabalhadora, para conduzir esse processo. Bom, então, a revolução passiva, como esses elementos, Carlos Nelson vai e identifica todo esse processo até a redemocratização. Pós-redemocratização, os governos, e aí eu vou, lógico, começa com o Collor, mas a efetiva o processo é com o PSDB e com o PT. Os governos PSDB e PT. Carlos Nelson tem 2 artigos que eu considero muito importantes para pensarmos essa conjuntura, que é Época Neoliberal, Revolução Passiva ou Contra-Reforma, de 2007, e Hegemonia da Pequena Política, de 2010. Para Carlos Nelson, a época neoliberal não é uma época de revolução passiva. Para ele, a época neoliberal se caracteriza como uma contra-reforma. Contra-reforma não é uma categoria forte em Gramsci, mas está presente também em Gramsci ao tratar da contra-reforma católica. E Gramsci, numa passagem, fala, sintetizando de uma maneira mais geral a contra-reforma, Gramsci fala: a contra-reforma, de resto, como todas as restaurações, então ele identifica contra-reforma por restauração. Diferente de como ele identifica a revolução passiva. Restauração com revolução. É uma revolução restauradora, uma restauração revolucionária. É um movimento moderno que conserva. Aqui não, ele está identificando a contra-reforma como as restaurações. Mas ele também diz o seguinte: olha, mas isso não é um bloco homogêneo, mas uma combinação substancial, se não formal, entre o velho e o novo. Ou seja, a possibilidade da contra-reforma incorporar alguns elementos que vêm dos de baixo é mínimo. Muitas vezes formal, muitas vezes lateral. Carlos Nelson não identifica, no período neoliberal, englobando os governos PSDB e PT, nenhum movimento que possa minimamente caracterizar um atendimento aos de baixo no processo de desenvolvimento desses 2 governos. Entende que não tem essa incorporação significativa que possibilitaria entender esse processo como revolução passiva. Então, as possibilidades do novo nesse período é entendido pelo Carlos Nelson como algo lateral, formal, não significativo para o processo. Por outro lado, ele mostra, ele procura e ele entende que o que ocorre nesse movimento é justamente uma regressão dos avanços progressistas que ocorreram ao longo da estrutura de desenvolvimento capitalista brasileiro. Então, esta é a formulação chave do Carlos Nelson sobre o período
dos governos PSDB e PT. Obviamente, aqui é um tema ainda em debate, em polêmica. Se a gente pensar nos debates hoje sobre o neodesenvolvimentismo, o social liberalismo, o social desenvolvimentismo, o modelo liberal periférico, são discussões acerca de se houve ou não uma ruptura do modelo neoliberal ao longo dos governos PT. Esse debate é que daria sustentação do ponto de vista da economia política, no meu entendimento, a uma maior caracterização desse período como contra-reforma e não revolução passiva. Ou, ao contrário, dependendo do que a gente identificar a partir do entendimento de que estrutura foi implementada a partir desse governo, mais especificamente que a polêmica fica com o governo de PT, se houve efetivamente uma mudança incorporando de forma mais significativa o atendimento de determinadas demandas das classes subalternas. Carlos Nelson acha que Bolsa Família, crédito ao consumo, aumento de salário mínimo no nível que foi, não foram substanciais para alterar o grande modelo que estava sendo implementado a partir de Collor e com consistência do Fernando Henrique. Então, ele entende essas ações como aquilo que o Gramsci falou, mais lateral, mais formal de atendimento às camadas. Por isso, contra-reforma, por isso não é revolução passiva. Enfim, essa foi a possibilidade do nosso autor trabalhar o período em que ele acompanhou aí, ele pôde analisar a conjuntura brasileira, termina aqui em 2012, como eu falei anteriormente. A partir disso, como pensar a conjuntura Temer-Bolsonaro? Me parece que a conjuntura Temer-Bolsonaro, e eu tenho, até hoje, os estudos que tenho feito sobre esse debate, sobre neodesenvolvimentismo, etc., eu tenho ficado cada vez mais convencido de que não houve realmente uma ruptura de modelo e que, portanto, nós estamos numa fase de contra-reforma. Então, os governos PSDB e PT foram governos contra-reformistas. E a conjuntura aí, Temer-Bolsonaro? Me parece que a gente tem que, a partir da conjuntura anterior, que é contra-reforma, procurar entender também esse momento conjuntural. Tem uma reflexão do Florestan Fernandes que ele identifica a contra-revolução burguesa de duas formas, a quente e a fria. A primeira expressa uma ação violenta associada à ditadura militar e ao Estado autocrático burguês. A segunda forma de identificação da contra-revolução burguesa é estar articulada à existência de fases seguras e construtivas da contra-revolução. No Brasil, historicamente, a contra-revolução burguesa apresenta as duas faces, quente e fria, violenta e preventiva. Essa ideia de contra-revolução a quente e a fria me parece razoável para a gente pensar a contra-reforma, é uma pista de interpretação, eu acredito, para a gente pensar a conjuntura atual. Me parece que nós estamos vivendo uma contra-reforma a quente. Carlos Nelson sempre, quando pensa em contra-revolução, ele tem como perspectiva mais as formulações clássicas que analisam a contra-revolução como um movimento pós-revolução. Como nós não estamos vivendo nenhum movimento pós-revolução, não podemos ter agora contra-revolução. Mesmo considerando a formulação do Florestan Fernandes de contra-revolução preventiva prolongada, Carlos Nelson não adota essa interpretação. Agora, essa contra-reforma a quente, ela tem, além desses elementos mais repressivos, autocráticos, coercitivos, ela também possui traços fascisantes. E por que traços fascisantes? O Carlos Nelson, acompanhando a reflexão de Florestan Fernandes, ao refletir sobre o fascismo, quando trata da ditadura de 64, nos indica elementos importantes para a caracterização contextual. Olha só o que Carlos Nelson está falando. O fascismo se caracteriza por ser um regime reacionário, certamente ditatorial, mas que tem a especificidade de se apoiar numa base de massas organizada, cujo recrutamento se dá sobretudo entre as camadas médias, mas também em setores populares, inclusive da classe operária. Essa característica se manifesta no período de preparação da ascensão fascista ao poder,
Com efeito, o movimento fascista organiza desde o início aparelhos típicos da sociedade civil, partidos, sindicatos e associações, combinando mecanismos legais e extralegais em sua luta pelo poder. Uma vez implantado como regime, o fascismo incorpora ao Estado os organismos da sociedade civil antes criados por ele, gerando assim uma forma política totalitária. Dessa forma, penso que o fascismo, tanto como movimento quanto como regime, tem lugar em países que Gramsci chamaria de ocidentais, ou seja, nos quais já existe uma sociedade civil forte, articulada, como era precisamente o caso da Itália e da Alemanha nas décadas de 1920 e 1930. Parece que a questão central aqui que ele está trazendo, seguindo Florestan, é a questão da base social fascista significativa. O professor Zé Paulo tem uma reflexão interessante que ele procura distinguir a base social da base eleitoral. Sem dúvida nenhuma, a base eleitoral do atual presidente foi extremamente significativa. Agora, não foi toda a base eleitoral que a gente pode caracterizar como uma base social fascista. E parece que essa base social fascista ainda teria outras questões. A gente pode indicar, perceber e caminhar para procurar investigar isso. É se realmente essa base eleitoral é mais ampla que a base social. Sim. Me parece que essa base social, ela, de certa forma, frágil em determinados setores, que não apoia tanto o neoconservadorismo, uma restrição democrática mais aguda. Então, eu acho que, por outro lado, também tem uma questão forte, que é a incorporação das organizações de sociedade civil no aparelho do Estado. Hoje há um movimento de muito mais de proteção da estrutura do Estado, domínio e condução sem essa articulação com a sociedade civil, mesmo porque esses organismos mais fascisantes não estão tão presentes assim nessas estruturas. Então, acho que a gente dá outro caminho para ser investigado sobre a realidade atual. Outro elemento, partido político frágil, não orgânico e problema com os sindicatos. Ou seja, hoje a gente não pode dizer que o PSL é um partido forte, orgânico da sociedade. Ele foi construído rapidamente ali para viabilizar a eleição, etc. Então, essa caracterização do fascismo dentro do partido forte parece que não se enquadra. Mas, obviamente, só são pistas para a gente avançar a investigação acerca dessa temática, que, no meu entendimento, é uma temática importante. E, para terminar, um outro elemento, e aí eu retomo lá a crítica literária do Carlos Nelson a Lima Barreto, nos permite apresentar uma questão que pode, ao ser aprofundada, lembremos que tudo estamos apresentando para análise da conjuntura atual, com base em Carlos Nelson Coutinho, não passam de pistas para futuros estudos e reflexões. Retomar isso nos auxilia a compreender a adesão de certos segmentos das camadas populares à candidatura do Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente entender melhor isso, e me parece que aqui tem uma pista interessante. Carlos Nelson Coutinho, no artigo já citado sobre o significado de Lima Barreto, argumenta que o romancista, na necessidade de criar um novo realismo no quadro da Via Prussiana Revolução Passiva Brasileira, teve de encontrar uma forma de ação que se revelasse objetivamente contrária ao modelo de desenvolvimento predominante, mas que conservasse simultaneamente a sua tipicidade, ou seja, que correspondesse a uma possibilidade social concreta e não a um desejo subjetivo do escritor. Será através da bizarrice que Lima Barreto construirá o protagonista do romance analisado. Nas palavras de Coutinho, fundamentado em Lukács, a bizarrice é um modo peculiar pelo qual se manifesta a incapacidade histórica e socialmente determinada de adequar esse núcleo humano subjetivamente preservado ao mundo social objetivamente alienado. Em sua luta para conservar a autenticidade subjetiva, sem se isolar completamente do mundo, o bizarro sofre uma deformação de personalidade que o aproxima da extravagância, da excentricidade, até mesmo da patologia. Continua Carlos Nelson. Enquanto tipo bizarro, Policarpo Quaresma torna-se o símbolo das contradições humanas imposta pela Via Prussiana seguida pelo Brasil, e poderia acrescentar aqui agora, recentemente, pela Contra-Reforma, através da figuração do seu triste destino.
Lima concretiza, com meios especificamente artísticos, uma demolidora e implacável crítica àquela sociedade que condena ao ridículo, à extravagância e à bizarrice, as mais profundas e autênticas inclinações de nosso povo, no sentido de realização humana e, mais concretamente, da realização humana através da participação criadora no melhoramento da sociedade. Aquela complexa dialética pela qual a bizarrice, surgida subjetivamente a partir da luta para conservar o núcleo da personalidade, desemboca objetivamente no movimento que vai da comicidade à mais profunda tragicidade, no completo esfacelamento desse núcleo. Policarpo Quaresma, então, enquanto personagem bizarro, abre uma possibilidade, entendo eu, interpretarmos certos segmentos das camadas subalternas que votaram em Bolsonaro na medida em que entendemos que esses segmentos sofrem as contradições subjetiva e objetividade que nos fala Carlos Nelson Coutinho. Então, me parece que entender esses segmentos, nós podemos trazer essa reflexão sobre a bizarrice que aparece também nos escritos gramscianos. O Gramsci vai falar o seguinte: olha, quando nós não temos uma ideologia orgânica, há essa contradição da subjetividade com a objetividade concreta, levando as camadas subalternas a determinados posicionamentos e ações que, inclusive, são prejudiciais à sua própria condição. E aí o Gramsci fala o seguinte: aí é uma pesquisa interessante, sobretudo no que diz respeito às massas populares, que mais dificilmente mudam de concepção e que, em todo caso, jamais a mudam aceitando a nova concepção em sua forma pura, por assim dizer, mas apenas e sempre como combinação mais ou menos heteróclita e bizarra. A forma mais racional, logicamente coerente, a perfeição do raciocínio, que não esquece nenhum argumento positivo ou negativo de certo peso, tem a sua importância, mas está bem longe de ser decisiva. Ela pode ser decisiva apenas secundariamente, quando determinada pessoa já se encontra em crise intelectual, oscila entre o velho e o novo, perdeu a confiança do velho e ainda não se decidiu pelo novo. Então, Gramsci também trata a questão da bizarrice de uma maneira que lhe permite procurar interpretar essa dinâmica política e ideológica das camadas subalternas. Enfim, frente a essas duas considerações, me parece que para a gente compreender o cenário atual, é importante tanto a gente analisar para verificar se efetivamente estamos num período de contra-reforma a quente, essa é a pista de traços fascisantes, a pista que eu acho a partir da leitura do Carlos Nelson, procurando enxergar a realidade atual, seria uma possibilidade, então seria uma hipótese diretriz nos termos do Florestan Fernandes, e o outro seria a dimensão bizarra do Policarpo, que está presente em vários segmentos, ou pelo menos alguns segmentos, ou certos segmentos das camadas populares, que têm aderido a determinados valores que vão contra a necessidade do seu próprio desenvolvimento. Então, esses dois elementos me parecem fundamentais e centrais para uma ação socialista, uma ação efetivamente de intervenção na realidade, hoje visando ampliar a nossa resistência, mas, sobretudo, avançar na construção de uma nova sociabilidade. Obrigado.